Boa noite, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo, nesta quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2012. São exatamente 22 horas mais 10 minutos. Você pode participar do nosso programa, gostaríamos muito de interagir com você. Você pode usar o telefone 33427096, 33427096. Você ainda pode participar pelo nosso correio eletrônico, que é contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda você pode curtir, compartilhar, comentar a nossa página no Facebook em nome de Luiz Carlos Aparicio. O programa de hoje tem por objetivo atender os nossos telespectadores. Nós temos algumas perguntas selecionadas das últimas semanas, onde nós não respondemos essas perguntas, e vamos hoje fazer este programa especial atendendo você, meu telespectador, e vamos então responder algumas questões com profundidade bíblica. À luz das Escrituras Sagradas é o tema então do programa de hoje, e nós utilizaremos o texto de João 5,39, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse texto bíblico fala, primeiro, que nós devemos aprender a examinar a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a palavra de Deus. Essa palavra traduzida por exame, no original, ela propõe a ideia de que nós devemos buscar detalhes, que nós devemos comparar, que nós devemos fazer uma analogia adequada, que nós devemos buscar princípios bíblicos adequados, fazer estudo sobre o texto bíblico para então compreender coisas ligadas à vida eterna, ligada à vida pós-morte, e mais do que isso, também examinando as Escrituras para que nós possamos saber quem é Jesus, porque ela dá testemunho verdadeiro da pessoa de Deus, da pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, que é a figura central do Evangelho. Então, uma das coisas que o crente precisa aprender é examinar as Escrituras, fazer exame, fazer prova contra prova, análise detalhada das Escrituras para então compreender duas coisas que são as mais relevantes de toda a palavra de Deus, que é a vida eterna, que só se obtém a partir de Jesus Cristo. Eu convido você para ficar conosco. Certamente uma das perguntas que vamos responder vai te elucidar, vai tirar dúvidas a respeito desse tema, e você certamente será edificado pela palavra de Deus. Aproveite e participe do nosso programa pelo 33427096. Vamos ao nosso apoio, nós voltamos já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece.
Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7h30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. O nosso programa é ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2012, e nós queremos incentivar você a participar do nosso programa pelo 33427096. Mande um alô para nós, faça seu pedido de oração, no final estaremos orando por sua vida, por sua casa. O programa de hoje tem por objetivo responder questões efetuadas por você, nosso telespectador. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta é do irmão Tavares, da Reconciliação. A pergunta é a seguinte: por que alguns pregadores dizem que você tem que ir à igreja para receber o milagre? Jesus não opera o milagre em qualquer lugar? É a pergunta do nosso irmão. Ele sugere até Mateus 8, do 5 ao 13, esse texto bíblico fala do centurião de Cafarnaum, onde a fé do centurião disse que ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa e que ele cria que mesmo à distância, Jesus dizendo apenas uma palavra, o seu servo sararia. Então, esse texto fala de uma situação onde a pessoa não precisou ir aonde Jesus está fisicamente, nem ir numa reunião específica, mas a fé da pessoa alcançou ao ponto dela dizer que acreditava que isso poderia ser alcançado mesmo à distância. Muito bem, eu quero ponderar um pouco esta pergunta. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja tem seu valor bíblico e eu preciso tomar cuidado muito a responder essa questão, pois nós vivemos uma época onde estamos construindo uma geração de crentes sem igreja. Vou repetir. Estamos já num processo de formação de crentes sem igreja. É a marca registrada de quando uma religião alcança os números como a nossa tem alcançado e que fica difícil atender a todos e principalmente quando os objetivos fogem dos objetivos bíblicos. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz que deixar de congregar é um mau costume, um hábito, uma prática reiterada, considerada má. Considerada má. Eu preciso, como pastor, ponderar isso. Segundo lugar, nós precisamos também entender que a igreja é corpo. E o corpo de Cristo, segundo a analogia bíblica, é formado por vários membros. E o objetivo
desses membros é trabalhar em prol de todo o corpo. Então, o corpo trabalha por membro e o membro trabalha para o corpo. À medida em que eu não faço parte desta igreja, eu acabo tendo o prejuízo, seja de trabalhar para o bem dos outros, o bem comum, como também os outros ou o todo trabalhar em meu favor. E o que eu quero dizer é que há um zelo, há um cuidado, há uma ministração, há um exercício de fé permanente em quem está no corpo, de maneira que o corpo todo trabalha para o membro e os membros trabalham para o corpo. Entendem? E nós, quando estamos longe da igreja, podemos cair no erro de que um membro fora do corpo morre. Tire um dedo da sua mão e deixa que esse dedo sobreviva longe da mão, longe do corpo. Ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Então, 1 Coríntios 12, 27, 14, 18, 20 e 25, a Bíblia fala exatamente sobre isso, que nós somos membros do corpo de Cristo. Terceiro lugar, ainda nesta pergunta, nós encontramos muitos irmãos sem congregarem. Nós encontramos muitos que alegam que não tem igreja o suficientemente séria para eles congregarem. Ora, isso é uma hipocrisia. Como será que foi a vida desse mesmo irmão quando ele participou de uma igreja? Será que foi perfeita a sua participação lá? Certamente que não. É possível até que seus pecados eram até mais graves do que aqueles que eles apontam hoje. Nós não estamos na igreja porque somos perfeitos. Isso é uma impressão muito errada que nós, pastores e igreja, passamos para os outros. Nós não estamos na igreja porque somos melhores do que os outros, ou somos mais perfeitos que os outros. Nós estamos lá porque a referência que nós buscamos é a referência da perfeição. Mas essa perfeição nós só encontramos em Cristo. E sabemos que para encontrar essa estatura de varão perfeito, como diz Efésios 4, 11 a 15, nós ainda temos muito caminho a percorrer. E nós só alcançaremos isso no dia do arrebatamento. Então, o meu alerta aqui, meu irmão, nunca se coloque numa condição de ser melhor do que a igreja, porque todos lá na igreja precisam de Cristo e de perdão e de justificação e de santificação permanente, assim como você. Então, deixar de ir à igreja por conta disso, alegando isso, é uma hipocrisia e talvez até um afastamento da própria concepção, da própria realidade a respeito de si mesmo. Ainda dentro da mesma questão, a mensagem da igreja não deve ser a de convidar as pessoas para usufruírem do milagre. Isso é o que a gente chama de evangelho de mercado. Nós oferecemos o que as pessoas desejam. É a ideia da economia que fala de oferta e procura. A igreja deveria anunciar as boas novas de salvação. A igreja deveria anunciar um convite ao arrependimento dos pecados. Porém, isso temos visto que está em bastante desuso. Os textos de João 1:29 e João 3:31, 36 falam exatamente disso. Falam de João Batista
apontando a Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo, quem deve ir à igreja deve ir com desejo de procurar a Cristo, e se procura a Cristo a priori, para que o perdão dos pecados desta pessoa seja efetivamente alcançado. Mais do que isso, João 3, 31, 36, o convite de Jesus é sempre para isso, para que as pessoas viessem ao arrependimento. Por que as igrejas não convidam as pessoas para o arrependimento? Porque o evangelho hoje é uma proposta de mercado. E as pessoas não estão procurando por arrependimento ou por perdão. O que elas procuram é sucesso. Ou o imediatismo também da cura física ou emocional. Por que a igreja de hoje não prega arrependimento? Porque as pessoas não querem isso. E a igreja, na maioria das vezes, ela anuncia aquilo que as pessoas querem. Ainda dentro da mesma questão, e agora respondendo com um pouco mais de objetividade, o convite e a oferta do milagre impõem elementos da publicidade evangélica. Já existem igrejas que são frutos de pesquisa de mercado e cujos resultados são operados pelos mestres da propaganda e do marketing. Ora, eu defino o produto, estabeleço a região em que vou atuar, desenvolvo um serviço diferenciado e aí entro dentro da ideia de política de mercado. Tudo de acordo com a demanda, com a procura, e depois eu avalio em dinheiro, em arrecadação, em números, em pessoas, se realmente aquilo teve resultado. Faço uma boa seleção de testemunhos como prova de que aquilo que eu anunciei, que aqui Jesus cura, como é o objeto, funciona, e depois abro as concessionárias de franquia, cujo modelo é igual até no tom da voz dos pregadores, para não descaracterizar o produto que eu estou vendendo. Infelizmente, o evangelho de hoje, ele se propõe a isso. Se nós avaliarmos lá o texto de Lucas, capítulo 10, versículos 17 até o 24, você vai ver que os discípulos, quando foram enviados de 2 em 2 para anunciar o evangelho, eles voltaram, os 70 voltaram muito contentes, porque no nome de Jesus eles operavam milagres, espíritos maus se sujeitavam a eles, mas a palavra de Jesus foi, versículo 20 de Lucas 10, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, ou até no contexto, a operação de milagre. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Observe que a tendência de escapar do foco principal não é desse nosso tempo. No tempo dos discípulos, do ministério terreno de Jesus, isso já acontecia. Dava muito mais ibope a cura e expulsar demônios do que efetivamente a pessoa ter convicção de salvação. Vamos à segunda pergunta? Vamos responder ao irmão André, da Assembleia de Deus, Belém. Ele me faz uma pergunta sobre o Egito, mas eu quero dizer ao nosso irmão André que eu já respondi essa questão, já respondi em programas anteriores. Não procure, que eu já respondi a relação do Egito, Israel e anticristo na grande tribulação. Tá bom? Eu vou falar então rapidamente sobre o evangelho, ou melhor, a escrita de Judas, a carta de Judas, a epístola de Judas, que é uma sugestão também do irmão André.
eu não tenho condições, amado, já que é a sugestão do irmão, de nós darmos um estudo sobre o livro. Não tenho, pelo menos aqui na igreja, no programa de TV. Talvez na igreja a gente tenha essa condição no futuro. Mas eu vou citar algumas coisas importantes que vejo no livro ou na carta de Judas. Primeiro, ela é uma carta universal para crentes e igrejas espalhadas. Não foi para uma pessoa ou para uma igreja específica. As cartas universais, elas têm características históricas, geográficas, que são um pouco mais difíceis da gente identificar a razão pela qual ela foi escrita, porque ela foi escrita de maneira universal para alcançar, principalmente, os judeus que estavam na diáspora, estavam de alguma forma sendo perseguidos, estavam fugindo da sua própria terra por conta da perseguição romana da época. Então, em termos históricos, para nós até identificarmos situações mais específicas, a antropologia ela nos traz algum tipo de restrições para nós encontrarmos isso. Isso é uma das marcas das epístolas universais. Seu tema central é apologética ou defesa da fé. Em palavras mais de teólogos, seria a carta do Novo Testamento, a carta que mais fala sobre a legitimidade de se defender a fé. Marcas registradas, por exemplo, de pastores como eu, que geralmente estou abordando as questões sempre pelo lado da defesa da fé, apontando erros, identificando desvios e mostrando o caminho correto. Então, a carta de Judas, ela se propõe a isso. No versículo 3, inclusive, ela destaca isso para a questão da legitimidade do exercício da fé ou da defesa da fé. Ela foi escrita principalmente para pregadores antinominianos. O que são pregadores antinominianos? São aqueles que ensinavam que a salvação pela graça lhes permitiam que eles pecassem sem qualquer tipo de condenação ou constrangimentos. Judas chama eles de ímpios, no versículo 5, e chama esses pregadores de sem o Espírito de Deus, no versículo 19. Esta carta de Judas não se refere a Judas Iscariotes. Isso é muito importante, porque estamos em 2012 e há crentes ainda desconhecedores da palavra que não entendem isso. Este Judas, ele é irmão de Tiago, você vai ver isso logo no prefácio, no início da carta, no versículo 1. Se ele é irmão de Tiago, logo ele é meio-irmão de Jesus. E você pode conferir isso em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus, capítulo 13, versículo 55, que diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Tá bem? Então está aí a resposta para o nosso amado irmão em linhas gerais sobre Epístola de Judas. Nosso programa é ao vivo, você pode ligar para nós no 33427096, mande seu pedido de oração, mande um alô também para nós. Vamos seguir respondendo as questões. Temos ainda a pergunta: pastor, para o exercício do ministério pastoral, se precisa de unção ou de teologia? Muito bem. Essa tal unção, amados, que as pessoas falam tanto hoje, é coisa do Antigo Testamento. A palavra unção, ela é usada no Antigo Testamento muito mais como uma tipologia do ungido Cristo, que a palavra Cristo é ungido. Logo,
todo o Antigo Testamento, em suas profecias messiânicas, em suas profecias a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, aborda a questão do ungido como figuras para representar a Cristo, seja como sacerdote, seja como rei, seja como profeta. Depois que Jesus veio e ele disse que neste dia se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que ele, o Senhor, o ungiu para pregar o evangelho aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos e assim sucessivamente, penso eu que essa palavra ela é muito pomposa e cheia de muitos atributos que não são bíblicos para abordarem a questão do pastor. A melhor expressão para o exercício ministerial de pastor, de evangelista ou de doutor, na linha do Novo Testamento, é Efésios 4:11, e diz que ele deu uns para. Essa palavra ele deu uns para, é que ele separou do meio de todos uns, chamou uns para o exercício ministerial. A unção do Novo Testamento é para quem aprende ou busca conhecimento de Deus. Observem lá o apóstolo João, em sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Olha lá. Ele está falando disso para quem? Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Observem só, a palavra unção aqui, dizendo que aquele que foi ungido pela palavra de Deus e que conhece a palavra de Deus, ele efetivamente não precisa de que ninguém diga para ele qual o caminho para o céu. O caminho para o céu é Jesus Cristo, não há outro. As coisas de Deus, para aqueles que são de Deus, ou seja, os que têm a unção de Deus, ele compreende e entende numa facilidade que as pessoas que não têm a Deus não entendem. Estou falando sim de revelação e até de iluminação. Tem coisas que nós pregamos para alguém e a pessoa não entende. Para outros, parece que a coisa é tão simples. Parece que você já ouviu até o pastor pregar isso antes. Coisas que você não ouviu, mas que quando você ouve até na minha boca, por mais distante que esteja da realidade e da maioria, você diz, é isso mesmo. As coisas de Deus são assim. É porque você tem a unção. Veja só, a unção está com aquele que recebeu a revelação da salvação. Há uma apelação, na linha pentecostal inclusive, da ênfase do ministério está na pessoa. E na tal unção que ela tem, a unção especial. Porém, meu irmão, a unção para pregar o evangelho, para ser pastor, para ser doutor, para ser evangelista, para conduzir almas, levar almas a se debruçarem diante de Jesus, não está na pessoa do pastor, na unção, entre aspas, que poderia estar sobre ele, mas está todo o poder e a eficácia na palavra de Deus, e que muitos até a têm por uma teologia representando uma letra que mata. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz claramente sobre isso. E fala o seguinte, que porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que a palavra de Deus é? Viva e eficaz. E penetra. E é capaz de... Ora, é a palavra que nos leva ao conhecimento das coisas de Deus, e a unção, a eficácia, o poder está sobre a palavra de Deus. Será que nós já não somos mais cristãos a ponto de entender que Deus é poderoso de se revelar por sua palavra na boca de qualquer pessoa, seja de um pastor, seja de uma criança, seja de um adolescente, seja de uma irmã até semi-analfabeta? Ora, minha mãe era analfabeta, não sabia nem ler, nem escrever, nem assinar o seu próprio nome, e anunciava Jesus, conforme diz a palavra, muito melhor do que muitos que se chamam pregadores e pastores nos dias de hoje, que não usam a Bíblia, mas usam de uma tal persuasão para parecer que é uma unção. Sabe do que isso, amados? Mais do que isso, eu quero ler ainda Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. A Bíblia diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe, a própria palavra Cristo, traduzida é o ungido. Logo, a unção que muitos julgam ter, essa unção é específica de Cristo Jesus e não de meros mortais como nós. O que eu quero ainda terminar essa questão é: não use a tal unção, meu irmão, para você desprezar o que você chama de teologia, e eu digo que a minha teologia é a palavra de Deus, são as escrituras sagradas, são as doutrinas bíblicas. Se você, meu irmão, ainda persegue aqueles que fazem teologia, ou aqueles que citam teologia, ou aqueles que se aprofundam um pouco mais na palavra, e você quer valorizar a tal unção, tome cuidado com isso. Porque sem palavra não há salvação. Ou a fé não vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, capítulo 16, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, não há instrução no homem de Deus, ou naquele que ministra a sua palavra, ou fala em nome de Deus, que ele não possa tirar da palavra, da doutrina, das escrituras, ou daquilo que muitos com preconceito chamam de teologia. Ainda, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15, a seguir diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olhe só, se teologia para você é quem maneja bem a palavra da verdade, e que a Bíblia diz que só esse que maneja bem a palavra da verdade é o obreiro que não tem que se envergonhar, porque a Bíblia está dizendo que todo obreiro que não usa a palavra da verdade, manejando ela bem, ou seja, com a destreza, com conhecimento, ele se apresenta a Deus reprovado. Então,
Tome cuidado, eu repito, para tal unção não levar você a desprezar o conhecimento da palavra de Deus. Você gosta de pregar a palavra? Você acredita que tem chamada? Você se apresente diante de Deus aprovado, que não tem o que se envergonhar, porque sabe usar a ferramenta deixada por Ele para o exercício pastoral, que é as Sagradas Escrituras. Muito bem, vamos ainda responder mais uma questão. Pastor, o ecumenismo pode auxiliar sobre a profecia de que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos? Sim, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 até o 5, a Bíblia nos fala que nos últimos tempos apareceriam pessoas que teriam coceira nos ouvidos e amontoarão até para si doutores conforme suas próprias malícias. Então, o ecumenismo, ele realmente usa desse instrumento. Ele acomoda esta ideia de buscar doutores conforme os desejos pessoais, egocêntricos. As tais palavras que agradam. O evangelho simpático. O evangelho simpático é a ideia da igreja que se amolda aos preceitos ecumênicos. E tem muita gente querendo agradar, querendo ser simpático, exatamente para trazer pessoas para o seu rebanho natural. Porque, infelizmente, a igreja espiritual, ela só pode ser formada através da palavra de Deus, e a palavra de Deus nem sempre é simpática. Na maioria das vezes, ela é uma palavra que nos confronta. Ainda mais uma pergunta, vamos responder essa questão ainda. Pastor, o uso do clipe musical não é uma incoerência à sua mensagem sobre, principalmente, o perigo do uso da psicologia na igreja? A música não é um dos principais elementos da massificação de hoje no meio evangélico? Eu quero responder essa questão, que foi de um telespectador, com muita sinceridade. E eu diria, sim, não o clipe em si, mas a tal música gospel de hoje, sim, sua letra, na maioria delas, é de autoajuda e não de ajuda do alto, como eu costumo parafrasear. Eu repito, o problema não está no clipe musical, mas no conteúdo dele. Quando nós identificamos na maioria das músicas evangélicas atuais, elas estarem muito mais abraçadas com a autoajuda do que com a ajuda do alto. Segundo, as músicas de hoje também, elas são construídas num ritmo das repetições. Infelizmente, por falta de conteúdo mesmo. Os tais mantras que estão tão presentes nas músicas. Eles sim, essas músicas são um instrumento para hipnose e preparação para lavagem cerebral. Até os especialistas dizem que cantor gospel não canta, berra, eleva o tom com o objetivo de produzir um ambiente emocional que rouba a razão ou a consciência e, por consequência, a capacidade de avaliação do que é certo ou errado. Infelizmente, a maioria dos cenários das músicas evangélicas de hoje, ela cria um cenário que você entra num estado alfa pregado pela nova era, que é um estado de dormência, de consciência, e que leva você a perder a capacidade de fazer julgamento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Na nossa igreja, até recentemente tivemos um grupo de louvor muito equilibrado, os líderes que se adequavam muito à ideia de evitar ir por um caminho de manipulação, porém, com fim à saída dos líderes,
nós ficamos em dificuldades até para repor o nosso grupo de louvor. Por quê? Porque a tal maioria, ela quer o cenário do show de hoje. Além de elementos de autoajuda, de mantra, nas tais ministrações que não levam a lugar nenhum, ainda tem os cenários produzidos por artificialismo, por dançarinas pagãs cantando no meio das canções, artificialismo de cores, de fumaça e outras coisas que estão a esse serviço. Na TV, nós usamos clipes editados, evitando ministração, efeitos especiais, até alguns tipos de oração, porém entendemos que, por vezes, se torna o clipe que colocamos até no nosso programa incoerente com a própria mensagem que pregamos. Mas penso, amados, que já é incoerente para um pastor como eu estar aqui na televisão. Por quê? Isso é mídia. Isso é um canal que vende. Isso é um canal que é fruto de propaganda e publicidade. Tem sua característica comercial. Então, observem, se nós formos levar isso muito a sério, a massificação, ela está no próprio veículo chamado televisão. É um veículo de massa. Então, teoricamente, seria incoerente estar até aqui. Porém, nós tentamos ser pastor estando na TV, tendo cuidado de não mudar nossa ministração, de não mudar nossa palavra, e entendemos que temos, de alguma forma, sendo até um referencial de análise para outras pessoas que ponderam muitas coisas no meio evangélico a partir do momento que ouvem a nossa ministração. João 6, 60 a 67, a Bíblia nos fala de que quando Jesus pregou, a sua palavra era difícil de ser ouvida e muitos foram se retirando. Porque as palavras de Jesus eram palavras realmente que constrangia, que confrontava e que expunha até a realidade de vida fora da palavra das pessoas. Evangelho verdadeiro se propõe a isso. Enquanto Deus nos der condições, nós estaremos aqui. Enquanto a nossa liberdade de pregar aquilo que é bíblico for mantida, graças a Deus até aqui tem sido mantida nesse veículo, nós estaremos anunciando a palavra de Deus. E o dia que não pudermos mais, para nós normal, porque entendemos que temos aqui a graça de Deus para estar aqui, e esta graça, num determinado momento, ela pode até se findar, porque tudo tem um tempo para ser cumprido. Tá bem? Que Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês entendam essa minha explicação de que, na minha coerência, eu tento ser o mais coerente possível com aquilo que a palavra de Deus me pede. Deus abençoe a todos. Nós vamos ao nosso apoio. Voltamos já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas, segunda e sexta, às 19h45. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá.
Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa, este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus em nossa igreja. Literaturas modernas e fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação, domingo às 18 horas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Rua Oswaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, nós já estamos no final do programa, tá bem? Quero agradecer a todos os irmãos que têm ligado, participado, também os irmãos que participaram pelo Facebook. A irmã Sandra pede oração por sua filha Manuela, para ela falar, pois tem 2 aninhos e ainda não fala, e também por sua vida conjugal. Estaremos orando, querido. Irmão Tavares pede oração pela saúde do seu neto, Isaac, e pela recuperação do Flávio, que passou por cirurgia. Manda um abraço ao pastor. Obrigado, querido. A Rosana Sartori pede oração por toda a sua casa, pelo Facebook. Miranda da Silva pede oração pelo povo da cidade de Douradinho, no sul de Minas, para que Deus salve os moradores de lá. Estão orando todos os dias, das 4 às 6 da manhã, também pelo Facebook. Irmã Maria Pereira deseja a paz do Senhor ao pastor, também via Facebook. Curtiu também ainda a nossa página no Facebook, pastor Alírio, também a Lília Oliveira, Marcos Antônio, Moisés Girenzo, Wellington, Rita de Cássia. A irmã Luciana da Reconciliação pede oração pela sua saúde, pois sofreu um acidente de moto, está muito machucada. E a irmã Renata também pede oração por sua família. Vamos estar orando. Sentimos a sua falta, irmã, na pizzaria na segunda-feira, na confraternização do seminário e também no culto de oração da quarta. Deus te dê graça, irmã Luciana, e que Deus possa, com sua mão santa, lhe curar. Irmã Terezinha da Reconciliação pede oração pelo sobrinho João Henrique e pela sua família. Jorge Araújo faz uma pergunta: o que significa orar em espírito, pastor? Isso pelo Facebook. Eu não quero deixar nenhuma pergunta. 1 Coríntios 14, 15, Paulo fala sobre isso. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. E muitas das vezes nós usamos a expressão orar em espírito para oração silenciosa, só você e Deus. Aquela oração particular, aquela oração que você não eleva a voz, ok? E que você não busca a participação de outras pessoas. Nesse texto aqui, orar em espírito significava, no texto de Paulo, orar em línguas estranhas. Significava orar em línguas estranhas. Mas como falar em línguas estranhas? Paulo aconselha que isso fosse feito, em particular, só a pessoa e Deus. Então, por isso, cabe essa ideia que eu sempre explico, do orar em espírito significa dizer orar em silêncio. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, não em silêncio, mas publicamente, pedindo a bênção de Deus sobre todas as pessoas. Semana que vem um programa especial, um programa de Natal, nós colocaremos algumas canções e algumas mensagens objetivas sobre Natal. Tá bem? O programa da semana que vem. Vamos agradecer a Deus por mais este momento, pedindo a sua bênção sobre nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço pelo teu amor, por tua bondade, por tua graça. Eu te louvo por essa tão grande salvação revelada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te louvo, meu Senhor, pela saúde que tem nos dado para que possamos, Senhor, ó Deus, lidar com a nossa vida e também, Senhor, termos o nosso tempo dedicado a aprender sempre a tua palavra para ministrar sempre procurando fazer da melhor maneira possível, ó Deus, e isso tem sido fruto de nossa dedicação ao estudar, ao preparar, ao programar as coisas. Muito obrigado por isso. Obrigado por este programa, obrigado por esta TV, por este canal e pela liberdade que temos de aqui anunciar o teu santo evangelho. Pai querido, Pai amado, obrigado pelos nossos telespectadores
que ganharam esta liberdade de questionar até ações nossas. E eu fico muito feliz com isso, porque ao longo da minha história, eu soube de que pastor não poderia ser questionado. Mas também tenho tido a graça, Senhor, de ao ser questionado, mesmo naquilo que pode trazer prejuízo, eu digo que de alguma forma, sim, estamos pecando, ou estamos errando, ou não seria a melhor forma. Eu te agradeço por essa transparência, porque só o teu Espírito em nós é que pode operar isso. Eu oro por cada pedido de oração, eu oro por cada telespectador, por cada casa, por cada família, por aqueles que estão enfermos, pelos que sofreram acidentes. Eu oro por aqueles que estão precisando de paz no lar, por essa criança que tem dificuldade de falar, que tu possa, Senhor, dar voz a esta criança. Ó Deus querido, ó Pai amado, alcança esta vida, Senhor, para a glória do teu nome. Alcança os casamentos, alcança a vida pessoal de cada um, abre portas de emprego, de negócios para aqueles que precisam dar dignidade à sua família. Oramos e pedimos a tua bênção sobre todos nós e fazemos isso na convicção de que Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Eu te convido para domingo à noite estar conosco no nosso culto de celebração e pregação da Palavra de Deus, às 19h30. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Até o próximo programa, se Ele, Deus, disser que sim.